Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma entrevista, um bate-papo para o Prime On Live e o nosso convidado de hoje é o arquiteto Sérgio Valiati, que vai conversar conosco sobre a influência direta que a arquitetura tem na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Ele já está conectado aqui, eu já vou convidá-lo para entrar, para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Em alguns segundinhos aí nós já iniciamos. Deu certo. Oi, Sérgio. Oi, Boa tudo bem? tarde. Tudo Tudo bem? E tranquilo? você? Tudo. Estamos Conexões aí. funcionando? Tudo funcionando. A internet estava meio lenta aqui, mas agora acho que já melhorou. Que bom, que bom. Nesse horário, realmente a gente tem que ser uma cidade, mas acho que agora vai dar certo. É, tá falhando um pouco, mas Sérgio, vai. primeiro lugar, quero começar te agradecendo muito por você ter aceitado o nosso convite, por participar conosco hoje, né, de um bate-papo sobre qualidade de vida e a influência da arquitetura, né, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Sim, é sempre bom falar sobre arquitetura, são coisas que a gente gosta, eu acho que é importante trocar ideia, principalmente nesse momento que o mundo está em transformação e tudo vai mudar, então eu acho que todo mundo tem que contribuir de alguma forma. É um momento de muita troca de ideias, né, e sem receitas prontas. Isso. É tudo tudo é uma experiência nova, acho que para todo mundo. Sem dúvida. Né? Sérgio, acho que vamos começar falando de uma forma mais geral, né? As principais formas, como que você vê o principal papel da arquitetura como influenciadora, de uma certa forma, como uma causadora, né? Do bem-estar e da qualidade de vida nos dias de hoje? Bom, é aquilo que eu comentei, eu acho que está tudo em transformação e a arquitetura ela vai ter que acompanhar essa transformação. Eu acho que ela já vem sofrendo uma mudança a partir do movimento da humanidade, de tudo que está acontecendo, nesse mundo tão rápido que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse momento da pandemia nada mais do que vai acelerar as mudanças que já estão vindo e que são consequências do nosso modo de vida hoje, em sociedade. E ela vai refletir os anseios e as necessidades da nossa sociedade. Sem Eu acho dúvida. É uma tendência que já vinha, né, em andamento, foi o que você disse, mas esse processo ele vai ser muito acelerado a partir daqui. eu acho que acelerou bastante e vão ser mudanças bem drásticas no nosso modo de vida e a arquitetura como instrumento de qualidade de vida para as pessoas, ela vai proporcionar essa mudança, ela vai dar suporte para essa mudança. Eu acho que a vida em sociedade vai mudar, o trabalho vai mudar, o relacionamento entre as pessoas socialmente vai mudar, os núcleos familiares também vão mudar, e a arquitetura ela vai fazer parte dessa mudança, ela já está fazendo parte dessa mudança. Fatalmente ela vai ser um agente, né? Porque Sim, realmente reflete em todo o entorno, né? A arquitetura ela reflete em todo o entorno. isso, ela reflete sempre, durante toda a história, a gente acompanha e aprende, ela reflete a sociedade do seu tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sérgio, assim, vamos começar a conjecturar aqui um pouco, né? A gente sabe que as respostas não existem, mas a gente tem ali algumas linhas mestras que a gente consegue seguir, Sim, algumas probabilidades, né, que a gente vê. Hoje a gente tem falado, até virou um termo um pouco banal, né? A ressignificação da casa. Mas, sim, ao mesmo tempo, ele é um termo muito pertinente. Ele está sendo muito usado, mas ele é muito pertinente para esse momento. sim. Então, assim, como que você vê o impacto da arquitetura nesse momento, onde as pessoas se voltam cada vez mais para suas origens, né, para suas conexões, e para dentro de casa? Você entende que nesse momento a arquitetura ela pode migrar e modificar essa tendência? Ou realmente o impacto, a intensidade vem cada vez maior, confirmando as tendências que a gente já tinha percebido em andamento? Bom, eu acho que assim, do que tá acontecendo com a sociedade, a gente pode falar até um pouco sobre energia, né? Então, os recursos naturais são finitos. É uma conversa que a gente tem
tem tido nas universidades, né, nos veículos ligados à arquitetura, a questão da energia. Então, as casas, eu acho que elas vêm se transformando da década de 60 para cá. Vamos imaginar que pós-revolução industrial, as famílias deixaram de ter tantas pessoas trabalhando para atender tanto serviço e começaram mais com a questão dos equipamentos. Então, surgiram muitos equipamentos para suportar hoje a casa, né? Então, a gente tem o ar-condicionado, a gente tem a máquina de lavar, a gente tem a máquina de secar, a gente tem o aspirador de pó. Então, isso veio, com a década de 60 para frente, facilitando o nosso morar nesse sentido. Mas eu acho muito mais funcionalidade. Para propor uma facilidade na vida das pessoas. São utensílios. Mas isso implica numa demanda muito grande de energia. E a população cresceu muito, os recursos são finitos. Então, o que eu tô observando, que a gente observa? Que as casas, hoje, elas são consumidoras de energia. Então, ela requer uma demanda muito grande de energia para funcionar o ar-condicionado, para climatizar, para as máquinas, que, entre aspas, elas facilitam a vida dos usuários, mas, ao mesmo tempo, elas consomem muita energia. E o que está mudando, e que vai mudar muito rapidamente agora, a partir dos últimos acontecimentos, é que as casas elas vão deixar de ser consumidoras de energia para serem produtoras de energia. Então, a arquitetura e a tecnologia, ela tem que gerar energia, a sua própria energia. Então, a gente tem ouvido falar muito em célula fotovoltaica, em energia solar, captação da água da chuva, compostagem, reuso da água da chuva. O que é isso? É uma tendência que vai fazer com que a gente tenha que solucionar os nossos problemas dentro dos núcleos familiares, dos núcleos arquitetônicos. Os prédios... Eles têm a casa sendo autossustentável. Ela tem que ser autossustentável porque o planeta não vai suportar essa demanda por tanta energia. Então, essa é uma grande transformação que está em andamento, né? A gente percebe já ao longo de alguns anos, já fazem anos que se fala em energia solar, agora começou com força a energia fotovoltaica, a gente já tem algumas obras com energia fotovoltaica, com a produção da sua própria energia, para você poder ligar um equipamento, para você diminuir a sua conta de luz, ou, como objetivo, você ter a tua própria capacidade para gerar toda a energia da tua casa. Isso é bem possível, né? Então... a gente tem muitas tecnologias disponíveis nesse sentido, né? Essa questão de energia fotovoltaica, realmente eu já conversei com pessoas que a economia de energia é algo que existe, não chega a zerar, né, por conta do mínimo ali que você tem que pagar para a Copel, mas realmente é algo que a médio prazo realmente é algo muito produtivo para quem opta por esse tipo de tecnologia. Mas como que você vê hoje, Sérgio, assim, eu imagino que cada vez mais esse interesse vai aumentar, mas o cliente hoje, que está construindo a sua casa, ele já tem uma aceitação interessante e expressiva por essas novas tecnologias? Sim, os clientes procuram, eles pesquisam. Eu tenho várias obras já executadas que têm a energia fotovoltaica, a geradora, né? Reuso de água da chuva é norma da nossa cidade, né? Então, todas as casas, elas têm que ter o aproveitamento da água da chuva. A energia fotovoltaica, o cliente procura, pesquisa, a gente indica, orça. Não são todos que fazem, mas a questão é que todo mundo quer e eu acho que todo mundo vai precisar. É uma questão só de tempo para que baixe o custo e que isso seja mais acessível para toda a sociedade. É interessante que as pessoas já estão com essa mentalidade, elas já veem essa importância, né? Sim, já percebem essa importância. E não só nas construções unifamiliares, as residências, mas como nos edifícios comerciais, residenciais. Há uma busca e eu acho que é uma questão que já está definida. Ela vai ficar cada vez mais acessível. Então, essa questão da casa deixar de ser consumidora para ser geradora, eu acho que já é uma questão bem resolvida na nossa sociedade e na nossa arquitetura. E é uma mudança recente que vai se consolidar rapidamente. Sem dúvida.
E Sérgio, assim, falando da tecnologia, realmente a gente percebe, e cada vez mais, né? Isso vem vindo num processo gradativo, mas a gente percebe que ele realmente é cada vez mais presente. Falando em relação à tecnologia, das soluções sustentáveis para a residência. Sim. Nesse momento, aonde a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais voltando para dentro de casa, como que você vê ali uma divisão, um aproveitamento ideal dos espaços? Os jardins vão ganhar mais corpo? A gente vai trazer a tecnologia para dentro de casa? Algumas questões para a gente tentar responder aqui. A área de convivência, você vê ela como um espaço da casa que se amplia ou que ele se restringe? Como que você percebe isso? Eu acho que a partir da década de 30, com a entrada do modernismo, a gente já entrou com um conceito das plantas livres, das plantas abertas. E isso veio se desenvolvendo cada vez mais e foi bem forte na década de 60, com as casas abertas, elas começaram a abrir. Então, isso potencializou o convívio entre as famílias. Até pela questão de você não ter como ter muitos funcionários. Então, a pessoa, ela cozinha, ela conversa, ela recebe os convidados e isso faz parte da nossa vida. Então, plantas abertas é uma tendência, é uma coisa que vai continuar, né? A integração. A integração. Então, assim, a nossa casa, na verdade, é o nosso refúgio. A gente precisa desse abrigo, tanto físico quanto mental, né? Espiritual. A gente precisa desse conforto. Então, a casa está se transformando nesse sentido. Eu, agora, nesses últimos dias, eu tenho lido e percebido que eu acho que no mercado de trabalho, a gente vai ter essa mudança que vai evitar o deslocamento das pessoas, que vai acentuar o home office, porque você vai ter mais tempo para conviver com a sua família, você vai perder menos tempo em deslocamento, e eu acho que as coisas vão tender ao essencial. Então, assim, é essencial você fazer um deslocamento para você fazer uma reunião, ir até São Paulo e voltar? Ou você consegue fazer uma reunião pelo Zoom, pela internet e resolver o assunto? Então, esse deslocamento, a gente evitando esse deslocamento, que eu acho que é uma tendência, que hoje sobre isso, que a sociedade está se preparando para trabalhar mais em casa, vai ter uma melhora, vai ter uma procura pela melhora da qualidade de vida dentro do núcleo familiar, dentro da arquitetura, dentro da casa. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão se preocupar mais, vão despender, né, dos seus recursos para melhorar o seu lugar, o seu habitat, né? E vão começar pelas suas próprias casas. Né? Nesse sentido. Nada mais natural, né? E coerente. Que é mais coerente. Até porque o ser humano, ele existe dentro dessa relação de natureza, né? Ele não pode ficar totalmente fechado. Então, a gente vai ter que adequar isso à nova arquitetura, né? Fala-se muito em biofilia, né? Espaços integrados. O que é isso? É a gente resgatar o conforto, a qualidade de vida no seu morar. Mais ou menos por aí eu acho que as coisas vão acontecer. E essa conexão com a natureza, essa percepção, até o que a gente estava comentando, a questão de cada vez mais o vidro estar muito presente, inclusive nas fachadas, né, arquitetônicas, residenciais, essa integração com a natureza, com o verde. A biofilia traz muito isso também, né? Traz. É porque eu acho que é inerente do ser humano esse contato, é uma coisa muito natural. Nós fomos criados para conviver com a natureza. Então, eu acho que vai ter um resgate nesse sentido de que a casa ela tem que ter uma conexão maior com a natureza. Porque isso faz bem para a pessoa. Isso traz conforto psicológico para a pessoa. Está comprovado que você precisa do contato com o verde, você precisa do contato com a natureza, você precisa de espaço. Nós não fomos criados para viver confinados em ambientes inóspitos, reclusos. A gente foi criado para andar, para caminhar, para respirar, para ver, para ter esse contato com a natureza. Então, o que eu acredito em termos práticos? As casas, elas vão ter os seus espaços integrados, tanto nos espaços internos de convívio, porque o convívio ele vai ser mais íntimo entre os familiares, porque você vai ter mais tempo para isso, e o contato entre os ambientes internos e o ambiente externo, em todas as proporções.
As casas vão ser mais abertas. Elas vão ter um pouco mais de jardim, as pessoas vão investir mais em plantas, as pessoas vão investir mais nesse contato com a natureza em determinadas proporções, em vários setores. Não, a gente não está falando só de uma casa unifamiliar. Você ou outra pessoa, ela vai procurar um apartamento que tenha janelas maiores, que fique mais próximo dos parques, que tenha uma vista desobstruída. Que Ela vai você tenha poder uma conexão maior com o exterior. com o Né? Você não se exterior. sinta tão isolado, realmente a privacidade ela é importante, mas o isolamento ele tende a diminuir a partir daqui. Exatamente. O isolamento e o contato visual. As casas eu acho que vão ser mais abertas para fora. As residências unifamiliares elas vão ter espaços de convívios mais externos, como varandas, ambientes entre o interno e o externo. Mais ou menos nesse sentido. Perfeito. E assim, Sérgio, a gente estava conversando também a influência que a arquitetura tem, não somente no bem-estar, mas chega até a influenciar na saúde de uma família. Realmente a influência dela é muito grande nesse sentido, da qualidade de vida. Exemplos que você me traga de situações que você viveu esse tipo de coisa, né? Esse tipo de sensação na tua carreira, né? Clientes onde você percebeu que a casa realmente era o alicerce do bem-estar dele. Sim, eu acho que assim, a arquitetura, na verdade, ela serve o homem. E o papel do arquiteto, com muita responsabilidade e com muita honestidade, ele não deve tratar do estético esquecendo da função. Eu acho que isso é primordial. Na primeira aula de arquitetura, vamos imaginar, a casa ela tem que ser feita com os objetos do local. Ela tem que ter uma preocupação muito grande com o ambiente que ela está inserida. Então, nesse sentido, tem toda a lógica você construir uma casa adequada ao terreno onde ela está. O prédio tem que ser adequado ao terreno onde ele está. Tem que ter uma preocupação com o entorno. Você tem que fazer um prédio que não fique travado visualmente com o vizinho. Você tem que procurar fazer uma casa adequada à topografia para potencializar essa integração. Então, assim, eu vou dar um exemplo. O arquiteto ele tem que ser muito honesto nesse sentido. Ele não pode se deixar seduzir pela estética. A estética Não é colocá-la acima de importante, a tudo. gente pode falar sobre estética, a gente pode falar sobre estética e conforto físico, estética e beleza. O poder da beleza, a importância da beleza. Mas o conforto, a qualidade de vida, ela tem que ser pensada pelos arquitetos através da funcionalidade. Eu procuro fazer as minhas casas bem racionais, com a beleza, que beleza é fundamental, mas eu não sacrifico nada em função da estética. A casa ela tem que ter um fluxo, ela tem que ter uma integração, ela tem que ter uma alma racional, ela tem que ter uma estrutura que seja viável e que seja confortável. Então, um exemplo, vamos citar Le Corbusier, que foi um mestre da arquitetura e é super conceituado e que eu respeito e que mudou toda a arquitetura mundial. Mas a gente tem cases que mostram que o arquiteto não pode ser seduzido pelo poder da estética e sacrificar todo o resto, e sacrificar principalmente a vida do cliente. Ville Savoy é uma obra bem icônica de Le Corbusier, ela fica no oeste de Paris. É uma obra de 1930, não estou bem certo da época. Mas ela foi feita para provar os elementos arquitetônicos do modernismo para a sociedade daquela época. Todas as demandas da família foram ignoradas, mas a família fez a casa para morar. Então, assim, é uma obra que não funcionou. O arquiteto tem que se preocupar em resolver os problemas do cliente, tem que trazer qualidade de vida para os clientes. É uma casa linda, ela tem os 5 pontos principais do modernismo, ela tem pilotis, ela tem janelas em fita e ela tem a laje plana. Só que ela não era adequada à época, ela não tinha tecnologia suficiente para impor aquela estética naquele momento. Então era uma casa que tinha muito vazamento, ela tinha muito problema de umidade, ela era mal ensolarada, ela não tinha ventilação cruzada. O que lá da Madame Savoie, ela Acho que a gente teve teve problema de pneumonia,
O menino teve que ir para o Voltou. sanatório, ficou um ano tratando de infecção pulmonar. Então, assim, ele teve um atrito muito grande com a família que morava, porque a casa era inabitável. Era linda, maravilhosa. É um conceito modernista de arquitetura, mas que levou a uma péssima qualidade de vida para os moradores. Então, eu estou usando esse exemplo mais para ilustrar no sentido de responsabilidade do arquiteto, que você pode ter uma ideia maravilhosa, mas ela tem que ser adequada àquele lugar. Você É não o que nós pode. conversamos hoje. Impacta, inclusive, na saúde do morador, Na né? saúde Então, a do qualidade de morador. vida ainda existe. Por mais que você esteja num ícone arquitetônico, a tua qualidade de vida, ela realmente não é preservada. Não é preservada. Então, exatamente isso. Então, assim, a gente tem que partir da função, tem que ser adequada ao clima, tem que ser adequada ao microclima, à topografia, à ventilação, à insolação. Por quê? Porque a casa é o templo da pessoa. É o refúgio espiritual, é o refúgio físico e psíquico da pessoa. Né? É para onde você vai, é onde você vai refugiar, é onde você vai se resguardar, onde você vai pertencer. A arquitetura ela tem uma capacidade muito grande de pertencimento. Você pertence àquele teu espaço. É ali que você refaz suas energias. Então, o arquiteto tem que ter essa responsabilidade de levar todas as demandas do cliente, né, para a obra e não sacrificar isso em torno da estética. Então, os ambientes eles têm que ser É uma linha muito tênue, né? muito tênue e isso seduz. Você quer fazer uma casa linda, você quer fazer uma casa, mas ela tem que ser para o teu cliente. Então, ela tem que ser ensolarada, ela tem que ter ventilação cruzada. O meu exemplo, por exemplo, eu não gosto de ar-condicionado. A minha casa ela foi planejada para ter ar-condicionado, mas ela foi planejada também para não ter ar-condicionado. Por quê? Porque eu criei ventilação cruzada, eu posicionei ela em relação ao sol para que tenha uma boa ventilação, ela tem paredes que são bem secas, ela não tem problema de umidade, ela está elevada em relação ao solo, porque isso tudo é muito pessoal. Se o meu cliente chega e fala para mim, Sérgio, eu gosto de ar-condicionado, eu preciso de ar-condicionado, a gente vai fazer o ar-condicionado. Mas tem pessoas, tem clientes que não se preocupam tanto com o ar-condicionado. Então, a gente tem que se adequar à demanda do cliente. Mas, principalmente, usar da arquitetura e do conhecimento e da sensibilidade para resolver esses problemas e não criar problemas para os clientes, né? Eu não faria uma casa que só funcionasse com ar-condicionado. Uma casa sem janelas. Sim. Eu não vou fazer uma... Não acho lógico numa casa que tem uma fachada toda de vidro que não possa abrir. Entende? Sem ventilação. Sem ventilação. Então, a gente tem que achar um recurso de que faça uma fachada de vidro, mas que ela tenha algum sistema que possa fazer esse ar circular. Porque senão ele vai ficar insalubre, a casa vai ficar insalubre, né? Eu não posso sacrificar uma fachada norte bem ensolarada para ter um elemento decorativo. Né? Eu tenho que colocar uma janela ali. Então, isso é muito importante. Não sei se é isso que você estava imaginando. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o impacto no dia a dia do morador, né? Isso. Então, realmente faz toda a diferença. Sérgio, eu estou com algumas perguntas aqui para te fazer. Ótimo. O ambiente físico no pós-Covid vai ser transformado pela tecnologia? Nós iniciamos uma conversa sobre isso, mas agora a gente tem uma pergunta que trata especificamente da questão de tecnologia. Eu acho que o pós-Covid é uma transformação universal, é planetária. Então, ela vai em todos os sentidos. Eu imagino que a pessoa vai ficar mais em casa, que os moradores vão curtir mais a casa, vão vivenciar mais ela. E eu acredito que temos novas tecnologias que vão atender essa demanda. Aquela questão que a gente falou da casa geradora, né? A gente vai ter uma casa geradora de energia. Então, essa é uma tecnologia que está vindo com tudo, a gente já conversou sobre isso, e que ela vai ser essencial ao funcionamento das casas novas, né? Porque tem tudo aí que tá por vir. Em sentido do equipamento que eu vejo, é mais o equipamento gerador, e não aqueles budgets que consomem energia. Eu acho que isso é mais uma brincadeira, né? Eu acho que isso facilita o dia a dia. Vem mais na contramão do propósito atual. Vem mais na contramão, mas existe, vai continuar existindo. Mas o foco, eu acho que é esse, é gerar... É a sustentabilidade. Acho que isso vem com força total. Você acha que os objetos imóveis da casa cada vez mais deverão fazer sentido para os moradores? Eu acho que totalmente.
vamos usar novamente o exemplo do modernismo, né? Eu acho que é bacana, tem todos os seus pontos transformadores aí, né, da arquitetura mundial, mas aquela casa que não tem a personalidade do cliente, para mim, eu acho que não funciona. Eu acho que não tem nada a ver você impor para o teu cliente que você tem que ter um elemento ali que é um elemento puramente estético e que não faça parte da vida e da personalidade do cliente. Esse é o outro ponto da arquitetura. Não tem o valor sentimental, que né? na verdade é um contraponto de toda a arquitetura funcional, né? Porque a arquitetura moderna ela veio com o conceito de fazer casas-máquinas. São casas funcionais para a função de morar e elas não podem, os exemplos iniciais do modernismo eram casas vazias, que não tinha absolutamente nada do cliente, né? Que você não poderia colocar nenhuma poltrona. A Vila Savoy é um exemplo disso. Né? Depois São grandes vãos, né? a gente pode pesquisar. São plantas abertas, livres e sem qualquer ornamento e sem qualquer elemento de personalidade. Não tem mobília com a personalidade do cliente. Né? Então, eu acho que isso vem contra, porque tem também o fator beleza. A arquitetura ela tem que despertar sensações na pessoa. Ela não é um remédio que traz a qualidade de vida, mas ela desperta essas sensações que são muito psicológicas e que são muito pessoais e que são do próprio indivíduo, de cada indivíduo, né? Isso até existem muitos estudos já, né, que realmente trazem essa influência da arquitetura no desenvolvimento da pessoa, no bom humor, na disposição dela. Então, realmente, ela tem um efeito muito claro nesse sentido. E isso tem muito a ver com a questão da beleza, que é uma coisa efêmera, é uma coisa super difícil de você conceituar. Por que certas pessoas dizem que gostam do clássico e outras pessoas dizem que gostam do moderno, do modernismo? Não existe uma razão tão palpável para você conceituar isso. Por quê? Porque isso faz parte, esse conceito faz parte daquilo que você tem, da tua bagagem como pessoa. Você entendeu? Do teu conhecimento, da tua cultura. Então você precisa de muitos itens que são só seus para você poder dizer o que é belo para você, o que é legal para você, o que você gosta. Você é uma pessoa clássica, você é uma pessoa moderna, no sentido São amplo. São quesitos muito subjetivos. Muito subjetivo, por quê? Porque é muito intrínseco da pessoa, né? E esse conceito da cultura e das experiências dela, né? Realmente é da bagagem que ela traz. Para você gostar do belo, você precisa ter experimentado um pouco de dor, porque senão você não consegue. Você tem que ter experiência para você sentir que aquilo é belo para você. E no sentido da arquitetura, isso é muito importante. Por quê? Porque ele tem que transmitir coisas boas para você. No sentido do espaço, vamos falar um pouco sobre o espaço. O ser humano, ele não foi concebido para viver em espaços confinados. Ele não se sente bem, né? Porque é da natureza dele. Mas fica aflito, Então, a partir disso, você vai ver que determinado nível intelectual da pessoa e até psíquico, a pessoa não se sente bem num espaço vazio, não se sente bem até num elevador, né? Mas para outras pessoas isso pode até ser normal durante um período de tempo você ficar ali num espaço tão confinado, né? Então é muito do eu de cada pessoa. Mas a tendência são espaços mais integrados, que é aquilo que a gente conversou, e mais amplos, né? Nesse sentido. Cada vez espaços mais para receber? Não, eu acho que isso é uma outra coisa que está totalmente em transformação. As pessoas elas não vão investir em moradias para mostrar para ninguém. Elas vão investir em moradias para elas e para a família delas. Usufruir. Para os amigos. É tudo muito íntimo. Eu não sei, vou dar uma opinião aqui minha. Eu acho que a globalização vai acabar. Então, tudo vai ser menor. Eu acho que o mundo agora ele vai ficar menor. Em todos os sentidos. Um retorno à regionalização. Sim, eu acho que vai ter um protecionismo. Eu acho que eu vou gostar e vou ficar mais na minha cidade, no meu país. Eu acho que o meu país tem que ser... tem que ter tudo que eu preciso. E eu acho que a globalização política, eu acho que ela vai acabar. É a minha ideia, é o meu... É a minha... As pessoas elas não vão mais querer se sentir essa sensação de ser refém.
Eu acho né? que elas De não vão algo ficar refém que nem, não está ao alcance delas. principalmente na economia, né, na questão da produção industrial, você ficar refém, totalmente refém de um outro país, eu acho que isso vai, vai diminuir muito, né? E a questão também do trabalho, que está em transformação, eu acho que as pessoas vão ficar mais em casa, eu acho que as casas vão melhorar, eu acho que as pessoas vão investir mais nas suas casas e vão dar mais E valor, você vê porque a isso, Sérgio, como casa uma tendência benéfica? benéfica, eu vejo como benéfico, porque a casa ela não vai ser mais uma passagem, eu acho que você vai ficar mais na sua casa. Não sei o que você Curtir pensa mais. nesse sentido. Eu acho que você vai curtir, você vai viver mais, porque o mundo vai diminuir de tamanho. Eu acho que a gente vai estar menos no mundo e mais em casa. Não acha? E é aquele retorno que a gente tanto tem dito, né? Que acaba sendo o retorno ao essencial. Exatamente. Você não precisa mais estar o tempo todo fora de casa, vendo, conhecendo, curtindo, usufruindo. Às vezes, tudo que você quer é estar em casa com as pessoas que realmente importam para você e com quem você considera Eu acho que a gente importantes, né? Essenciais na vai, sua vida. vai valorizar mais a vida em família. Eu acho que cada vez mais. Núcleo familiar. Né? Família que eu digo é a nova família, são amigos, Sim, né? sim. Os núcleos, né? Os núcleos de convívio, eu acho que vão ficar cada vez menores e as pessoas vão aproveitar mais as suas casas. Nesse sentido, Perfeito. né? Sérgio, a gente está se encaminhando para o fim da nossa live já, porque tudo que é bom passa muito rápido. Nossa, passou rápido. Mas eu queria, assim, ver contigo você, como realmente um arquiteto que tem muito tempo de mercado, tem uma bagagem muito grande, que é uma pessoa extremamente culta e conceituada. Uma mensagem que você deixasse para as pessoas nesse momento, e que nós estamos vivendo, que é um momento tão ímpar, né? E que a gente realmente, assim, essa questão do confinamento, até que você disse ali, que as pessoas não nasceram para isso. A gente tem visto muito que tem pessoas que estão encarando isso de uma forma mais leve, mas que tem pessoas realmente que estão encarando isso de uma forma, está sendo muito difícil, está sendo muito desafiador. Então, uma mensagem que você, como arquiteto, deixa nesse momento para as pessoas em relação ao futuro. Em relação ao futuro, eu acho que o mundo vai diminuir, as pessoas vão valorizar mais os seus núcleos de convívio, suas famílias, seus familiares, né, seus amigos. Eu acho que o mundo está em transformação, eu acho que essa pandemia só veio acelerar essa transformação. Eu acho que a gente vai valorizar mais as coisas que realmente são importantes, né? Esse afastamento entre as pessoas, eu acho que fez com que a gente reveja todas as nossas relações e valorize aquilo que realmente importa. Eu acho que tudo que é fútil, eu acho que vai de vez deixar de ser importante, né? E no sentido da arquitetura, ela vai refletir tudo isso, né? Ela vai refletir e as pessoas elas vão valorizar mais o seu morar, elas vão buscar sair de um apartamento menor para um maior, de um apartamento para uma casa. Elas vão cuidar mais das suas casas, porque agora eu acho que elas sentiram a importância de você ter um conforto, né? Um conforto que começa com a sua cadeira, com o seu sofá, com a disposição da sua casa, com o fluxo, e elas vão buscar casas mais confortáveis, que tragam um conforto físico e mental melhor, que sejam bem localizadas, porque o que importa mesmo é o convívio com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, né? Eu tenho uma última pergunta aqui que entrou agora e que eu acho que vai fechar muito um lado que a gente abordou pouco aqui. Dizem que o pós-Covid terá pouca interação física. Claro, não a familiar, né? Uhum. Será tudo por comando de voz e imagem. Acha que isso influenciará na arquitetura? Eu acho que sim. Não falando de família e falando de meio externo agora. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, no sentido que até você comentou e a gente não conversou muito, que é a nova tecnologia que vai aproximar as pessoas virtualmente e vai manter elas mais próximas dos seus núcleos familiares, dos seus núcleos de amigo. O mundo vai ficar mais pequeno, mas mais acessível virtualmente. Então, assim, vamos evitar os deslocamentos, evitar o gasto de energia, né, que esses deslocamentos promovem,
E essa tecnologia toda que está aí, eu acho que ela vai só melhorar e potencializar essas relações a longa distância, de uma forma inédita e rápida, e eu acho que verdadeira. E é um mundo novo, admirável mundo novo. Como que você tem sentido nesses últimos 30 dias, esse contato remoto, Sérgio? Como que você tem trazido isso para o teu dia a dia? Tem sido algo que você está vendo como algo bom ou está meio difícil de se adaptar? Não, eu acho que tem sido bom, tem funcionado, e é uma imposição, porque não pode ser diferente, não pode ser de outra forma. Então, Sim, isso vai ficar bem estamos claro. reaprendendo. Eu acho que reaprendendo na marra mesmo, e eu acho que funcionou, né? E eu acho que vai continuar funcionando. E a gente vai tirar partido de tudo que isso de bom traz para a gente, né? As Sem pessoas têm dúvida. ficado mais em casa, mas elas têm produzido. Todo mundo produz, todo mundo precisa viver, o mundo tem que continuar. Mas eu acho que a gente vai preservar muita coisa com essa nova tecnologia, e principalmente, você deve ter percebido, deve ter lido, a natureza vai se renovar rapidamente a partir de que o homem não Os está números são impressionantes. que o homem não está interferindo de forma negativa na natureza. Eu acho que ela vai revigorar, ela vai tomar de volta aquilo que o homem tomou dela, né? É um Que as nossas admirável, previsões sejam as mais otimistas possíveis, né? E que um realmente a gente admirável mundo traga novo. todo esse benefício, tanto para a nossa vida quanto para o mundo ao nosso redor. Exatamente. E eu acho que vai ser extraordinário. Toda mudança tem seus lados negativos, mas tem seus lados positivos. Mas é admirável. Eu acho que é um mundo novo. Então vamos! Temos que Vamos ver os próximos passos ir lá na vai. dessa tendência que se acelerou tanto, né? E que a gente aguardava como sendo uma tendência, mas que se acelerou tanto nos últimos 40 dias. Exatamente. Sérgio, mais uma vez eu quero te agradecer. Nave. Oi? Estamos todos na mesma nave. Não sabemos muito bem para onde nós estamos indo ainda, mas estamos indo. Sérgio, mais uma vez eu quero te agradecer muito pela tua participação, por você ter aceitado o nosso convite. O nosso bate-papo foi ótimo aqui, Obrigado. Muito inspirador e trouxe muitas reflexões, né? Bom, todo mundo e que realmente a gente... Bom para todo mundo questionar e a gente fazer essa transformação juntos, né? Vamos que estamos todos no mesmo barco. Exato. Pessoal, vocês que nos acompanharam, muito obrigada por terem participado da live com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado e vamos juntos a esse final de quarentena e esperamos coisas cada vez melhores, né? E cada vez mais profundas a partir daqui. É por aí. Sérgio, uma ótima tarde. Muito obrigada. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.